Gravando, senhor presidente. Bom dia, bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 10 de novembro de 2023, 8 horas e 38 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Desejo a todos uma boa sessão. Agradeço a presença de todos os advogados que comparecem para fazer sustentação oral das suas razões recursais. Para dar início à sessão, peço que todos acessem o AIM 4079977, Suler do Brasil Limitada. Doutor Renato está presente para fazer sustentação oral. Doutor Walter é o relator. Passo a palavra ao relator. Fique à vontade, doutor Walter. Obrigado, presidente. Eu estou apresentando um voto, que até esclareço ao doutor Renato, que é no sentido da conversão do julgamento em nova diligência. Então, o voto, presidente, eu digo o seguinte: na sessão de 2 de dezembro de 2022, essa colenda nona Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência ao agente fiscal de renda, para que se manifestasse tão somente sobre os documentos anexados aos autos, as folhas 4.615, 4.790 e 4.914 a 4.939. No retorno da diligência, o agente fiscal de renda, as folhas 4981, 4983, apenas analisou as contrarrazões da recorrente, as folhas 4902 a 4913, sem, contudo, emitir qualquer juízo de valor sobre os documentos, as folhas 4.615, a 4.790 e 4.914 e 4.939. Até porque há necessidade de análise de planilhas analíticas sobre os créditos tributários remanescentes, as folhas 4923 a 4924, para esclarecimento final sobre a exigência ou não do ICMS sobre bens do ativo imobilizado, fato este considerado para exclusão de operações em pareceres anteriores pelo agente fiscal de renda. Assim, mesmo que o agente fiscal de renda tenha feito as suas considerações às contrarrazões e afirmando que já houve essa análise anteriormente, tal fato não exime de se manifestar pontualmente sobre os documentos, as folhas 4.615 a 4.790 e 4.914 a 4.939, incluindo em especial as planilhas analíticas mencionadas, visto que o seu parecer não menciona se estas já foram apresentadas anteriormente e analisadas. Dessa forma, determina o retorno dos autos ao agente fiscal de renda para sua manifestação conclusiva sobre os referidos documentos, dando ainda especial atenção às folhas 4923 a 4924, que são as planilhas analíticas sobre as operações de ativo mobilizado e revenda com destaque do imposto. Como voto, presidente. Ok, doutor. Obrigado, doutor Walter. Doutor Renato, o senhor gostaria de se manifestar sobre algum ponto ou pretende se manifestar no retorno, tendo em vista que o doutor Walter não analisou o mérito da questão? Excelências, olha, bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade novamente de estar aqui. Seria só uma dúvida, senhor presidente, seria excludente a minha manifestação agora, eu não poderia me manifestar depois, ou eu poderia me manifestar brevemente sobre um ponto específico agora, e, novamente, quando o julgamento do mérito e retorno da diligência, me manifestar quanto ao mérito da sustentação oral? Então, o que acontece, doutor? Nós estamos em final de mandato, né? No retorno da diligência, a distribuição é livre, não tem prevenção de Câmara, tá? Prevenção de Câmara, exceção à regra, ocorre no pedido de retificação de julgado, tá bom? Então, assim, se o senhor se manifestar agora, o senhor pode se manifestar, fica à vontade. A gente não tem nada contra em amadurecer mais a ideia. O problema é que, se no retorno esse auto for distribuído de forma livre, o que o senhor falou para nós não vai ter sentido, entendeu? Porque vai ter outra Câmara para julgamento. Entendi. Mas, de qualquer forma, se o senhor quiser explicar, não fica à vontade. Eu vi que é um levantamento fiscal, tá? São 2 períodos. O auto ele reduziu drasticamente, tá? Passou lá de 59 milhões para 2, o recurso de ofício caiu para 1 milhão, e o parecer de recurso de ofício ele pede o restabelecimento de uma parcela de 2 milhões, entendeu? Então, você vê que o auto de infração caiu mais, vai cair mais, e 95% já está definitivamente caído, né? Só tem essa particularidade do caso do final de mandato.
Aí o senhor fica à vontade. Se o senhor quiser se manifestar também, eu não tenho nada contra, entendeu? Não, tranquilo, Excelência. Olha, é só um ponto específico, não vou me alongar muito, porque eu não fui tão enfático quanto esse ponto, tanto no memorial quanto nas demais explicações. Eu acho que ele é um ponto relevante. As folhas 4.982, o auditor fiscal, a gente sempre, o nosso ponto de contra-ataque ao argumento do auditor fiscal é que ele se utilizou de levantamento fiscal destinado a mercadorias para abarcar ativo imobilizado, itens de operação de leasing e também ativos que foram comercializados, né, que estão fora do campo de incidência por conta da disposição do próprio regulamento de ICMS do Estado de São Paulo. Eu vou abrir aspas aqui só para ler esse ponto, que eu acho que é relevante. Diz o auditor fiscal, a destinação do bem, seja para locação, para revenda ou destinação a leasing, não importa, segundo o nosso entendimento, para caracterizar a infração que é imputada à autora, o que demonstra aqui, acaba retificando ratificando todo o nosso argumento, no sentido de que o fiscal ele está abrangindo o conceito de mercadoria que consta do artigo 509 do regulamento interno do Imposto de Renda de São Paulo, para abarcar também itens que não são mercadorias. Logo, daí todo o equívoco no seu trabalho que acarretou nesse auto de infração é muito bem colocado por Vossas Excelências de reduzir os 97,8% pelos julgadores de primeira instância. E então é só esse o ponto que eu gostaria de chamar a atenção. A lógica do fiscal é nesse sentido, que não importa a natureza do bem, para ele pode ser tributado um levantamento fiscal qualquer espécie de bem, seja ativo, seja venda de ativo, seja bens destinados a leasing. Então, é só esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui participando, acompanhando e estar falando com Vossas Excelências. Obrigado, doutor. Eu coloco o processo em discussão. Alguém tem alguma dúvida? O doutor Renato também está presente para algum esclarecimento? Não? Tá, joia, então. Então, vou encerrar os debates e passar ao julgamento, tá? Verificando o quórum. Em votação. Doutor Renato, obrigado pelo comparecimento, tá? Obrigado pelas explicações. A decisão foi unânime no sentido de conversão de julgamento e diligência. Como o doutor Walter explica no voto, e o caso requer um trabalho acurado, né? Porque é um levantamento fiscal específico e, como o senhor já falou, mais de 97% do auto de infração foi cancelado, né? As operações aqui que fazem parte do levantamento, segundo consta, eram operações que, conforme a defesa apresentou, foram operações de leasing, né? Então, fazem parte do ativo mobilizado, por isso a cautela no julgamento, tá ok? Então, perfeito, agradeço o voto, o julgamento e a atenção dos senhores. Muito obrigado, doutor Walter, também por ter me recebido para despachar entrega de memoriais, antes da entrega de memoriais. Agradeço a todos e desejo um excelente dia para todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Renato. Tenha um excelente dia e um ótimo final de semana. Dando continuidade ao julgamento, peço a todos que abram o AIM 435, Companhia Brasileira de Distribuição. Doutor Vanderlei está presente para fazer sustentação oral.
Bom dia, doutor Vanderlei. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia. Esse processo também é de minha relatoria e o meu voto caminha para a diligência, tá, doutor Vanderlei? E eu vou explicar o porquê, tá? A acusação o AIM contém uma acusação de crédito devida de CMS-ST, e o que acontece? A primeira instância, ela manteve a acusação no mérito e excluiu, manteve a acusação no mérito, tá? E aí eu voto no seguinte sentido, né? Antes de analisar os autos, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência. Isto porque a DRF, as folhas tais, promoveu diligência ao FR. O FR, no cumprimento da diligência, juntou manifestação em planilhas. Assim, a fim de garantir o contraditório para a defesa, converto o julgamento em diligência para possibilitar a manifestação da contribuinte sobre os documentos e planilhas juntados pela FR no cumprimento da diligência promovida pela DRF. Ante exposto, converto o julgamento em diligência para que, no prazo de 30 dias a contar da publicação dessa decisão, a contribuinte, em querendo, junte manifestação sobre os documentos e planilhas juntadas pelo AFR às folhas tais. O que acontece aqui nesse caso? A DRF, do parecer de contra-razões ao recurso ordinário, ela converteu o feito, promoveu uma diligência ao AFR, e o AFR ele juntou planilhas acerca no momento da conversão do julgamento de diligência, e foi distribuído o processo, né, para relatoria e julgamento. Nesse caso aqui, eu estou entendendo que deveria ser aberto, dada a juntada extemporânea do documento, deveria ser aberto prazo para contribuinte se manifestar sobre os aludidos documentos. O doutor Vanderlei gostaria de se manifestar sobre alguma questão além dessa, ou pretende fazer sustentação oral no retorno? Não, doutor Silvio, acho que está claro, acho que a diligência vai contribuir para os debates, então vou aguardar o retorno e reinclusão em pauta. Obrigado. Ok. Obrigado, doutor Vanderlei. Alguém tem alguma dúvida? Vou só fazer o registro do voto, eu já abro para votação. Doutor Vanderlei, obrigado pelo comparecimento, tá? O processo de decisão foi unânime pela conversão de julgamento e diligência. Então, 30 dias a contar da publicação dessa decisão é o prazo para a contribuinte em querendo se manifestar sobre os documentos juntados pelo FR no cumprimento da diligência determinada pela DRF. Ok? Obrigado, doutor Silvio. Desejo ótima sessão a todos. Até a próxima. Obrigado. Tenha um ótimo dia, excelente final de semana. Vamos passar o processo AIM 4.151.486, Telefônica do Brasil, S.A., processo de minha relatoria, um recurso ordinário. O doutor Alexandre está presente para fazer sustentação oral? Deixa eu ver. Doutor Alexandre. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia. Tá ok. É que eu não consigo ver aqui, mas tá joia, doutor Alexandre. Deixa eu só falar sobre a acusação. É uma acusação só. A acusação é deixar de exibir à autoridade fiscalizadora os documentos
comerciais de sua emissão, faturas comerciais relativas à prestação de serviço de comunicação / telecomunicação, emitidas no período de setembro a dezembro de 2017. Embora regularmente renotificado e tendo transcorrido o lapso temporal contido no pedido de prorrogação de prazo, deixou de apresentar tais documentos comerciais imprescindíveis para a identificação da natureza de valores cobrados do usuário, porém omitidos das correspondentes notas fiscais, impedindo a administração tributária de exercer plenamente seu poder dever de fiscalização, conforme se comprova pela notificação específica para tal fim e pelos protocolos de atendimento da referida notificação. O demonstrativo 1 apresenta a totalização da quantidade de documentos não apresentados à fiscalização, com base na quantidade das notas fiscais emitidas no mesmo período, conforme consta na EFD, escrituração fiscal do contribuinte. A infração consta detalhada no termo circunstanciado da ação fiscal, parte integrante do presente AIM, estando comprovada pelas notificações do fisco, pelas declarações do contribuinte e pelos demais documentos juntados ao AIM. O contribuinte é reincidente na infração de não exibição dos documentos fiscais à fiscalização. E ela cita um AIM. Doutor Alexandre, fica à vontade. Pois não, muito bom dia. Primeiro eu indago, os senhores estão me ouvindo, me vendo bem? Parece que a minha internet deu uma queda, mas agora ela voltou. Doutor. Tá ótimo, então. Bom, primeiramente, então, muito bom dia a todos. Como já foi aqui muito bem relatado, nós estamos aqui tratando de uma imposição de multa isolada em razão da não exibição de faturas comerciais por parte da Telefônica Brasil S.A., referente aos períodos de setembro a dezembro de 2017. Inicialmente, eu gostaria de destacar que, após a apresentação do recurso ordinário, a Telefônica, em uma diligência interna, obteve a extração de todas as faturas comerciais e apresentou nos autos. Nós apresentamos em forma de 3 HDs, que totalizam mais de 6 terabytes de dados, e que estão disponíveis agora para a baixa em diligência dos autos, como é o nosso principal pedido, já aqui antecipando que o nosso principal pedido aqui é para que seja dada à vista desses documentos à fiscalização, tendo em vista que eles foram juntados, como eu mencionei, após a apresentação do recurso ordinário, oportunizando, assim, a manifestação da fiscalização, exatamente como acabou de acontecer com o contribuinte que teve o julgamento anterior aqui, justamente para poder que a fiscalização se manifeste sobre esses documentos. Mas antes de falar sobre o teor, o conteúdo dessas faturas comerciais, eu gostaria de destacar inicialmente que a multa que foi aplicada, ela não tem validade jurídica, considerando o próprio dispositivo que foi tido como infringido. Nós temos aqui, no caso concreto, a acusação fiscal de que foram omitidas especificamente 111.857.423 faturas comerciais nesse período. E a multa que foi aplicada, aquela capitulada no artigo 85, inciso 11, a linha E da Lei 6.374 de 1989, ela prevê a multa equivalente a 15 UFESPs por documento omitido, caso seja possível sua quantificação, ou de 500 UFESPs nas demais hipóteses, né? Fecha aspas, como diz lá expressamente o dispositivo. Então, a primeira questão que nós queremos trazer aqui é a seguinte: a contabilização feita pela douta fiscalização de quantas faturas comerciais teriam sido omitidas no período, essa é uma contabilização que não logrou êxito, não corresponde à verdadeira quantidade de documentos que teriam sido omitidos. Isso porque a fiscalização se baseou numa presunção de que, para cada nota fiscal emitida pela Telefônica, haveria uma fatura comercial com informações diferentes daquelas já constantes da nota fiscal. Foi com base nessa presunção, portanto, Excelências, que o fiscal autuante contabilizou o número de notas fiscais que foram entregues,
que foram apresentadas, portanto, e presumiu que a cada uma dessas notas fiscais haveria de ter uma fatura comercial com informações que não estavam refletidas, não estavam consignadas na respectiva nota fiscal. Pois bem, essa presunção, conforme nós demonstramos no primeiro ponto da nossa defesa, ela acabou resultando na própria nulidade da autuação, haja vista a ausência de certeza, de liquidez do crédito tributário, já que, como nós demonstramos nos autos, milhões de faturas tidas como omitidas contêm exatamente os mesmos dados, as mesmas informações das notas fiscais, que não por acaso são chamadas de nota fiscal fatura. Esse é o nome do documento fiscal que a Telefônica Brasil emite e que já contém no seu teor, para a maior parte ou para grande parte dos documentos tidos como omitidos, as mesmas informações das faturas. Como nós sabemos, as empresas de telecomunicação, assim como ocorre com as empresas fornecedoras de energia elétrica, elas trabalham com um volume de documentos fiscais enorme, já que ela presta esse serviço para milhões de pessoas. E é por isso mesmo que a legislação prevê que as obrigações acessórias dessas empresas são simplificadas, já que não poderia a Telefônica fornecer esses milhões de documentos fiscais individualmente apresentados na Secretaria da Fazenda. No caso da Telefônica, ela já cumpriu, portanto, a apresentação dos documentos nos termos do Convênio 115 de 2003, reproduzido na legislação paulista na Portaria CART 79 de 2003, e que prevê a entrega dessa documentação de forma eletrônica, de forma sintetizada. Essa obrigação acessória a Telefônica já cumpriu. E como eu mencionei aqui, dentro dessa obrigação acessória, dentro das notas fiscais que foram apresentadas, há uma enorme quantidade de notas fiscais, faturas, que representam exatamente as informações das faturas. É esse, portanto, o principal ponto, Excelências, que nós estamos demonstrando aqui, não apenas, como eu já mencionei, a respeito da nulidade da autuação, e aqui é importante também destacar que essas informações das faturas passaram a ser obrigatórias a sua apresentação na Secretaria da Fazenda, também de forma eletrônica, a partir da edição do Convênio 201 de 2017, cujos efeitos se observam apenas a partir de 1º de julho de 2018, portanto, posterior ao período que foi aqui autuado. É também esse um aspecto que denota a nulidade da autuação, já que se está exigindo uma informação que, na época, não era ainda de apresentação obrigatória. E quando passou a ser de apresentação obrigatória, ela também foi simplificada por meio de planilhas eletrônicas na forma do referido Convênio 201 de 2017. Pois bem, passando então à questão da base de cálculo, como eu mencionei, o que nós estamos requerendo aqui é que seja aplicado, portanto, o que está previsto no próprio artigo tido como infringido. Como eu mencionei aqui no início, é a própria linha E do inciso 9 do artigo 85 da Lei 6.374, que diz que essa é uma multa que deve ser calculada no montante de 15 UFESPs por documento fiscal omitido, caso seja possível sua quantificação. Mas nos casos em que não é possível a sua quantificação, como ficou aqui provado, como ficou aqui demonstrado, o fiscal ele tentou realmente contabilizar, mas por ter se valido de uma presunção, acabou se equivocando nessa contabilização. Então a legislação já traz a solução. Ela deve, portanto, ser aplicada a multa de 500 UFESPs, tendo em vista a impossibilidade da quantificação dos documentos. Eu aqui quero fazer um parênteses, Excelência, para destacar que a multa que foi aplicada, contabilizada dessa forma errônea, equivocada, data vênia, ela alcança, no caso concreto, um valor absurdo de aproximadamente 220 milhões de reais. Vejam, a própria legislação sinaliza que o limite dessa multa, nos casos em que a contabilização ela é inviável, é de 500 UFESPs. E isso tem um motivo. É porque o próprio artigo ele se refere à não exibição à autoridade fiscalizadora de documentos comerciais, trabalhistas, previdenciários.
Vejam, Vossas Excelências, para fins de fiscalização do ICMS, os documentos previdenciários, os documentos trabalhistas e as faturas comerciais, que aqui estão sendo tratados no mesmo artigo, são documentos secundários, são documentos auxiliares, não são documentos fiscais. Portanto, não há aqui a gravidade da conduta que permitiria uma multa alcançar um patamar tão elevado quanto esse. Aqui, no caso concreto, da forma como foi calculada, a multa acabou alcançando, claro, contorno confiscatório. Ela acabou se revelando uma multa arrecadatória, enquanto que, na verdade, a verdadeira conduta que foi sancionada ela é muito menos grave do que o que a multa acabou refletindo com esse valor exorbitante que ela alcançou. Então, o nosso pedido aqui é, caso não seja considerada, caso não seja reconhecida a nulidade da cobrança em razão da ausência de liquidez, da ausência de certeza, que seja ao menos reduzida ou limitada às 500 UFESPs, conforme está claramente aqui previsto na própria lei que foi aplicada no caso concreto. Além disso, Excelência, eu já encaminho aqui para o final, eu destaco que a presunção da base de cálculo no caso concreto aqui acabou ensejando essa multa elevada, mas no caso concreto, as informações que a fiscalização estava buscando visualizar, que estariam nas faturas e não nas notas fiscais, naqueles casos em que as faturas não correspondem às informações já constantes das notas fiscais, são informações não submetidas à tributação do ICMS, já que se tratam de serviços acessórios, a maior parte deles prestados por terceiros. É por esse motivo que não constam na nota fiscal. Como nós trouxemos aos autos, por meio de faturas exemplificativas, esses são alguns serviços over the top, como se diz, aplicativos que são adquiridos pelos clientes da Telefônica e que são de terceiros, são faturados por outras empresas. E é por esse motivo que eles não constaram na nota fiscal. Nós destacamos, Excelências, que no teor do termo circunstanciado da autuação, a fiscalização deixa claro que a verdadeira insurgência que deu origem a essa autuação diz respeito ao fato de que estas informações não estavam na nota fiscal que foi apresentada à Cefaz. Mas sobre esse ponto, nós destacamos até a jurisprudência do TIT, que reconhece que as empresas de telecom não devem, não precisam, não é obrigatório a inclusão na nota fiscal dos serviços de valor adicionado, serviços acessórios, que não se submetem ao ICMS. Então vejam, Vossas Excelências, que, em que pese a insurgência da fiscalização ser em razão à não inclusão desses valores nas notas fiscais, a multa que foi aplicada nada tem a ver com isso. Não foi aplicada uma multa pela não inclusão nas notas fiscais desses serviços acessórios, mas sim pela não exibição das faturas, que, como eu já disse aqui, em muitos dos casos, corresponde exatamente ao que já foi apresentado ao fisco por meio das chamadas notas fiscais fatura. Pois bem, indo adiante, Excelências, eu ainda destaco que, em matéria de multa isolada, como nós sabemos, a sua possibilidade de relevação ou de redução substancial, nos termos do artigo 527-A, deve observar dois requisitos constantes do caput desse artigo, que diz respeito à ausência de dolo, fraude, simulação, como é pacífico aqui, não há essa acusação no caso concreto, e também quando não há prejuízo ao erário. E sobre a ausência de prejuízo ao erário, como eu já destaquei aqui, os serviços que não constaram da nota fiscal não são tributáveis pelo ICMS, o que por si só denota a inexistência de prejuízo ao erário. Para além do mas, nós demonstramos que parte da obrigação principal, eventualmente devida, já estava decaída quando a fiscalização iniciou a exigência dessas faturas, o que é mais um ponto a demonstrar a inexistência de prejuízo ao erário no caso concreto. E para além disso, como eu mencionei no início, nós trouxemos aos autos agora a íntegra das faturas emitidas nesse período, que são capazes de demonstrar uma vez mais, comprovar uma vez mais, a inexistência de prejuízo ao erário, conforme é o objeto da diligência que nós estamos aqui requerendo. Aliás, ainda sobre o pedido de diligência, que eu disse no início, agora que eu chego ao final, volto a mencioná-lo, o nosso principal pedido, portanto, é de que seja convertido em diligência, haja vista que as faturas estão apresentadas, já que nessa diligência será possível comprovar, como eu já mencionei, a inexistência de prejuízo ao erário, a
a inconsistência da base de cálculo, já que agora a fiscalização vai poder verificar que grande parte das faturas corresponde às notas fiscais e, de repente, excluir da contagem, ao menos excluir da contagem, essas notas fiscais que são idênticas. E, para além disso, também demonstrar a aplicabilidade do artigo 527-A, que, como também é disso aqui na jurisprudência do TIT, os únicos requisitos para a sua aplicação, conforme jurisprudência reiterada, são aqueles descritos no caput, já que aqueles outros previstos no artigo 3º, que diz respeito à capacidade econômica, aos antecedentes do contribuinte, são requisitos para a mensuração da redução, para a maior ou menor redução da multa, mas a aplicabilidade do artigo 527-A, nesse caso concreto, ela é inconteste. Eu encerro aqui, não quero ultrapassar o tempo que eu tenho, mas eu gostaria de destacar, Excelências, que essa é uma multa que tem preocupado muito a Telefônica, que é, como todos sabemos, um dos maiores contribuintes de ICMS do Brasil e também do Estado de São Paulo, e que aqui está sendo injustamente penalizada por uma conduta que não reflete a gravidade da multa que foi efetivamente aplicada. Então, com base nessas razões, Excelências, eu reitero aqui o pedido de baixa diligência, que vai permitir a superação de qualquer dúvida quanto à comprovação dos fatos que foram aqui alegados. Além disso, o provimento do recurso para o cancelamento da multa ou a sua substancial redução para que reflita, no caso concreto, a verdadeira gravidade da conduta. Eram essas as palavras, eu fico aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos, senhor presidente, senhores julgadores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Sempre bem claro nas exposições, tem uma boa dicção, fala bem, então vou passar direto ao voto aqui. O voto já estava disponível, tá? E eu vou passar a leitura dele, ultrapassando a leitura do relatório, tá? Trata-se de recurso ordinário e ter posto contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de Santos, que manteve integralmente o AIM. O AIM contém a acusação de deixar de exibir à autoridade fiscalizadora os documentos comerciais de sua emissão, faturas comerciais relativas à prestação de serviço de comunicação / telecomunicação emitidas no período de setembro a dezembro de 2017. O relato infracional informa que, abre aspas, embora regularmente notificado, renotificado e tendo transcorrido o lapso temporal contido em pedido de prorrogação de prazo, deixou de apresentar documentos comerciais imprescindíveis para a identificação da natureza de valores cobrados do usuário, porém omitidos das correspondentes notas fiscais, impedindo a fiscalização tributária de exercer plenamente seu poder e dever de fiscalização, conforme se comprova pela notificação específica para tal fim, cita a notificação, e pelos protocolos de atendimento da referida notificação. Tá? Continuo no voto. O termo circunstanciado da ação fiscal de folhas 11/19 explica que, abre aspas, o AIM é resultado do procedimento fiscal instaurado com o objetivo de verificar o regular cumprimento das obrigações tributárias, incluindo a verificação de eventuais irregularidades tributárias decorrentes do confronto entre os dados constantes das notas fiscais de serviço de telecomunicação, / telecomunicação emitidas pelo contribuinte, autuado no período de 1/1 de 2017 a 31/12 de 2017, e os dados constantes das respectivas faturas, cobranças dos assinantes, fecha aspas. As razões recursais não socorrem ao recorrente. Resta demonstrado que o fisco constatou divergência existente entre dados da nota fiscal e a respectiva fatura. Na manifestação, o AFR, especificamente as folhas 23.338 a 23.339, aponta a existência de provas trazidas na defesa que confirmam a constatação da divergência. E mais, o AFR, no termo circunstanciado da ação fiscal, explica que o volume de dados não justifica a não entrega dos arquivos, pois em situação anterior, a contribuinte entregou o arquivo com mais de 200 gigas de dados. Vejamos. Diz o AFR, tal alegação também causou estranheza ao fisco, tendo em vista que, em fiscalização anterior, em 2019, conforme pode ser constatado na página 2 do arquivo em nome fiscalização anterior, apresentou resposta contendo acima de 80 gigabytes de dados,
PDF, que segue em anexo. O contribuinte apresentou a fiscalização em resposta gravada em DVDs, cuja massa de dados continha acima de 80 gigabytes, em arquivos compactados no formato zip, sendo que, após a descompactação dos dados, os arquivos de dados no formato TXT continham mais de 200 GB de dados. Insubsistente dessa forma, a alegação de que a quantidade de dados inviabilizaria a apresentação das informações solicitadas na presente fiscalização, e de figura abaixo, na qual o contribuinte informa a quantidade de dados a apresentar naquela ocasião. Continuo no voto. A limitação da multa em 500 UFESP só se aplica a casos em que não se pode quantificar os documentos. No caso dos autos, o AFR quantificou os documentos por meio de informações extraídas da FD. Vejamos, diz o AFR, considerando a recusa por parte da autuada em informar a quantidade exata de faturas emitidas no período, não restou à fiscalização outra medida a não ser quantificar as faturas com base na quantidade de notas fiscais emitidas, informação constante da EFD, Escrituração Fiscal Digital da autuada, fecha aspas. Continuo no voto. Registre-se que a recorrente não demonstra matematicamente que o valor considerado pelo fisco está incorreto. Ademais, a multa aplicada foi limitada a 1% do valor total das operações de saídas e prestações realizadas pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores ao da lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 85A da Lei 6374/89. A tese de inexigibilidade de incidência do ICMS sobre os serviços acessórios prestados pela autuada não tem relevância nesse julgamento, pois o que se exige neste AIM é multa por embaraço à fiscalização. Quanto à decadência, no caso, trata-se de multa por embaraço à fiscalização, não há pagamento antecipado, portanto, aplica-se o disposto no artigo 173, inciso 1 do CTN, como regra decadencial. Adicionalmente, destaca o entendimento do ilustre juiz Cleiton Munehiro Furuken sobre a matéria exarada no julgamento do AIM, do julgamento do recurso especial relativo ao IM 4007-963, dígito 6, em que a autuada é parte. Vejamos. Transcrevo parte do voto e que se aplicou ao artigo 173, inciso 1 do CTN. Continuo no voto. Com relação ao pedido de relevação e redução da multa, com fundamento no artigo 527-A do RIC, verifica que a autuada é contribuinte em grande porte, e como apontado pela DRF em parecer de recurso ordinário, a autuada não tem antecedentes que militam a seu favor. Sendo assim, levando em consideração o porte econômico e os antecedentes fiscais, deixo de atender o pleito de relevação da multa. Por outro lado, reduzo a multa em 95%. Em tempo, observo que, após a distribuição dos autos, a contribuinte juntou petições e laudo técnico. No entanto, não há como acolher o pedido de reconversão de julgamento e diligência, tendo em vista que a acusação trata de multa isolada, aplicada por embaraço à fiscalização, descumprimento de apresentação de documentos. Sendo assim, a apresentação extemporânea não socorre a autuada, portanto, não há como acolher o pleito de conversão de julgamento e diligência para análise de documentos. Antes posto, considerando as provas dos autos, com esse do recurso ordinário e no mérito, dou-lhe parcial provimento para manter integralmente a acusação e com fundamento no artigo 527-A do RIC, se reduz a multa do item 1 em 95% do valor exigido. Só vou fazer o registro do voto, eu já abro para discussão. Pela ordem, Excelência, me desculpa, Vossa Excelência está reduzindo 95% para que sobre Isso. 5%? Ah, perfeito, Isso. está compreendido. Obrigado. Deixa eu só fazer uma parte aqui. É uma multa por embaraço à fiscalização. Por isso que a apresentação extemporânea, eu estou entendendo que não cabe a conversão de julgamento e diligência. Por quê? Porque até é uma multa isolada. Então, a conversão de julgamento e diligência, ela tem um propósito de analisar a tese de que as operações não seriam tributadas, né? Então, mas a multa é isolada. Então, assim, não tem como aplicar isso daí. A tese defensiva na defesa e no recurso ordinário, uma das teses é que o volume de documentos que teriam sido apresentados era enorme, né?
e o físico contrapõe, fala que, olha, em outra situação similar, foi apresentada, os documentos foram apresentados, né? Então, acabei mantendo a acusação por embaraço, mas eu acabei reduzindo a multa em 95%, porque a multa original aqui, só um minutinho aqui, que eu não tenho, só acessar os autos. A multa original, que consta no relato infracional, é de 229.599.877, tá? Em razão do valor da multa, eu acabei acolhendo o pleito de redução da multa, o fundamento do artigo 527-A. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de se manifestar? Doutor Rodolfo, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia, doutor Silvio. Eu gostaria de gravar uma manifestação, se fosse possível. Fica à vontade. Já fiz a solicitação, doutor Silvio. Está concedido, fica à vontade, doutor Rodolfo. A manifestação já foi registrada, ela está disponível para os senhores. Bom, a gente conhece os posicionamentos reiterados da Câmara, principalmente em relação à redução de multa, né? Que geralmente gira em torno de 50%. Neste caso, ele chamou um pouco a atenção, não só pelo volume, né, o montante da redução, mas por alguns fatores que o fiscal atuante destacou, tanto no relato da infração quanto no relatório circunstanciado. Então, se os senhores me permitirem, eu vou fazer uma breve introdução e eu vou pulando alguns pontos, até para ficar um pouco mais dinâmico. Bom, conforme visto, o presente julgamento cuida de recurso ordinário interposto pelo autuado. Tendo em vista os debates seguidos após o bem elaborado voto apresentado pelo ilustre relator, ocorrendo minhas homenagens, elaborou-se a presente manifestação com o objetivo de se trazer à lume alguns pontos que, salvo melhor juízo, permite concluir pelo acerto do lançamento dos montantes exigidos. Resta patente, tanto pela decisão de primeira instância quanto pelo voto apresentado, que o presente lançamento foi instruído com todos os documentos necessários para permitir a exata compreensão do fato jurídico infracional por ele apontado, constando do aí em todos os elementos essenciais do lançamento tributário, conforme disciplinado pelo artigo 142. Então, aqui, como bem apontado pelo ilustre relator, a infração tem a ver com a falta de apresentação dos documentos, né? Pulando aqui para o item 4, antes de se entrar na análise do pedido de redução, relevação da multa, é importante que seja ressaltado o papel fundamental que as obrigações acessórias desempenham no controle das atividades do contribuinte. Então, aqui eu faço uma breve dissertação sobre a importância das obrigações acessórias no cumprimento ou no desempenho da atividade, não só do fiscal atuante, como do fisco como um todo, em relação ao fiel cumprimento pelo contribuinte dos fatos que vão ensejar, na verdade, a obrigação principal dele, que é o pagamento de imposto, né? Então, aqui, pulando para o item 9, assim, a tutela deste bem jurídico é um mecanismo que assegura a repressão e prevenção de condutas lesivas que possam oferecer risco ao sistema, uma vez que infrações nessa órbita abalam a executabilidade do poder de polícia, da administração tributária e a estabilidade do serviço de fiscalização. Passando ao item 10. Nesse momento, deve-se trazer à lume um ponto extremamente relevante, bastante ressaltado pelo fiscal atuante e ao qual se entende não ter sido dada a necessária atenção, qual seja a intencionalidade do contribuinte ao cometer a infração narrada no item 1 do AIN. Segue alguns excertos do relatório circunstanciado e da manifestação fiscal. Então, aqui eu trago alguns trechos que também constaram no voto do ilustre relator, no qual o fiscal atuante ele resume, né, todo o procedimento de auditoria e as tentativas, as diversas tentativas, as concessões de dilação de prazo para o contribuinte e que, mesmo assim, as alterações de formato, né, tudo para tentar chegar num ponto em que o contribuinte apresentasse a documentação e que, mesmo assim,
levaram ao não cumprimento pelo contribuinte do exigido. Aqui eu vou destacar o item 5.1.2, que ele fala: tal alegação causou estranheza ao fisco, tendo em vista que, ao analisar um pedido de estorno de débito do mesmo contribuinte contemporâneo à presente fiscalização, o fisco solicitou informações a respeito de algumas das reclamações feitas pelos clientes. Naquela resposta, o contribuinte apresenta alguns prints de tela nos quais fica demonstrado que o contribuinte realizou consultas diretamente nas suas bases de dados. Então, o fisco está dizendo que, olha, o contribuinte disse que não tem acesso aos sistemas das informações, mas ele tem sim, porque numa fiscalização paralela ele apresentou. E aí ele fala que foi alterado o formato, né, solicitando as faturas, e novamente não apresentou as informações solicitadas, alegando a quantidade de faturas. E aí ele fala: tal alegação também causou estranheza ao fisco, tendo em vista que em fiscalização anterior realizada em 2019, ele entregou informações na casa de 80 gigabytes. Bom, destaco aqui também da manifestação fiscal os itens 6 e 8. A despeito do que determinam os dispositivos acima citados, o contribuinte omite dos documentos fiscais itens que constam da fatura comercial. Entretanto, as folhas 309, além de alterar a descrição do serviço prestado, o autuado omite da respectiva nota fiscal o serviço relativo ao segundo item da fatura. Então, aqui são pontos que também constaram no voto do ilustre relator, demonstrando alterações e omissões nos documentos fiscais que não foram apresentados ao fisco. Na própria peça de defesa, a autuada apresenta provas de não fazer constar em todas as notas fiscais as mesmas informações constantes na fatura. Bom, seguindo ao item 11, em outras palavras, ainda que a responsabilidade pelo descumprimento da legislação tributária independa da intenção do agente, o fiscal autuante enfatiza de forma veemente a intencionalidade da recorrente ao deixar de apresentar os documentos solicitados. Como se não bastasse isso, conforme asseverado pelo fisco, evidenciou-se nos pouquíssimos exemplos trazidos aos autos que os documentos possuem alterações e omissões de informações, em contrariedade ao que estabelece a legislação. Parece claro que, mesmo diante da desnecessidade de se apontar a intenção do agente, conforme previsto no artigo 136, ainda assim o fiscal autuante expressamente deixou claro ter havido a referida intencionalidade. E mesmo que o agente do fisco não tivesse ressaltado a intenção da recorrente, qual outro motivo teria acarretado a não apresentação dos documentos ao fisco, se restou comprovado que a recorrente possui acesso à sua base de dados e que o volume de arquivos nunca foi um problema real? Logo, a única conclusão possível é a narrada pelo fiscal autuante, ou seja, houve a deliberada intenção do agente em não entregar os documentos solicitados, com firme intuito de impedir que o fisco verificasse, para o período de setembro a dezembro de 2017, a ocorrência de infrações. Assim, quando a autuada deixou intencionalmente de apresentar os documentos solicitados, já era sabedora de que ela seria imposta uma punição. Não anula ou descaracteriza a infração o possível posterior cumprimento da obrigação, haja vista que o prejuízo ao fisco já foi causado. Se tal benesse ocorresse, estaria inócuo ou sem efeito qualquer disposição da legislação tributária que penalizasse a observância das obrigações acessórias. Assim, para restar caracterizada a infração, basta que uma obrigação prevista na legislação não tenha sido observada pelo contribuinte, não havendo que se falar em materialização de prejuízo. Passando à relevação das multas, ou a redução, que no caso foi aplicada, por sua vez, a relevação ou redução de multa deve observar o que preconiza o artigo 527-A do Regulamento do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto 45.490. A multa aplicada nos termos do artigo poderá ser reduzida ou relevada desde que tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação. Do acima exarado, identifique-se a existência de condições que devem ser cumpridas simultaneamente para autorizar a redução ou relevação de multas das penalidades. A infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação. Não basta, portanto, o adimplemento parcial das condições estabelecidas em lei. Diante de todo exposto, sequer seria necessária a análise dos critérios tidos por essa Câmara, além da Câmara, como parâmetro para a dosimetria da penalidade, haja vista ter sido demonstrado que houve intencionalidade na conduta do agente, ou seja, está configurado o dolo, conforme ressaltado pelo fiscal autuante, fato este que veda a possibilidade de concessão do benefício. Reitere-se mais uma vez que não cumprimento dos deveres instrumentais pelos contribuintes ou óbvio o trabalho do fisco, vez que esse necessita ter à sua disposição, de forma ágil, informações que auxiliem as análises e cotejamentos necessários à realização dos seus trabalhos.
Deve ser ressaltado também que o presente lançamento relaciona em seus demonstrativos 111.857.423 faturas que não foram apresentadas ao fisco, restando patente que o montante da penalidade está diretamente relacionado ao volume de documentos deliberadamente não apresentados pelo contribuinte, e não com qualquer excesso ou desproporcionalidade da legislação. Há que ser dito ainda que a penalidade aplicada já foi limitada a 1% da movimentação do contribuinte, conforme se fez constar no voto ora proferido. E como se não bastasse isto, e o fato de se tratar de infração incontroversa em relação à não apresentação da documentação, ainda foi concedido a oportunidade de a recorrente efetuar o pagamento com a cumulatividade dos benefícios previstos no artigo 95b e 95, ambos da Lei 6374, o que teria reduzido a multa de R$ 219.599.877 para 32.939.981, representando uma redução total de 85% do valor originalmente exigido. Tendo em vista o cenário assim exposto, em que se demonstrou a intencionalidade da recorrente em não atender às exigências do fisco, a existência de alterações e omissões verificadas nos poucos exemplares de faturas carregados aos autos, que a multa já fora limitada em 1% da movimentação, a falta de controvérsia quanto ao fato imputado à recorrente, a possibilidade de quitação do crédito constituído com desconto de 85% do valor original, a proposta de redução de multa em 95%, além de premiar o comportamento do contribuinte que deliberadamente optou por infringir a legislação a não apresentar os documentos ao fisco, ainda desincentiva a quitação do crédito nos prazos previstos em lei. Ou seja, além de a redução proposta ser superior ao benefício previsto para a quitação do crédito nos termos do quadro 3, o qual deveria ser o maior benefício possível ao contribuinte, uma vez que elimina a movimentação do contencioso, sobretudo no presente caso em que os fatos são incontroversos, o benefício ora proposto resulta no favorecimento ao contribuinte infrator em relação aos contribuintes que cumprem as exigências do fisco e as obrigações legalmente previstas, culminando em flagrante violação ao princípio da isonomia. Por fim, a recorrente é contribuinte de grande porte e registra mais de 240 autuações em seu histórico, das quais 9 possuem a mesma natureza da presente. Assim, por qualquer prisma que se analise a questão, conclui-se que a autuada não é merecedora do benefício da redução de penalidade. Ressalte-se uma vez mais que a imputação de penalidade pelo descumprimento dos deveres instrumentais é indispensável para garantir o cumprimento da própria obrigação tributária principal. Caso contrário, o poder de fiscalização estará aniquilado e com ele o próprio poder de tributar do Estado. Isto posto, pugna para que o crédito constituído seja mantido em sua integralidade. Muito obrigado, senhor presidente, pela possibilidade da manifestação da DRF e aos demais juízes que pacientemente ouviram a manifestação relativamente longa. Né? Obrigado, doutor Rodolfo, pela manifestação. No caso aqui, mesmo que o 85B ele dá esse benefício, tá? Eu vou manter a posição, por quê? Porque o 527A fala que a redução da multa tem um limite, tá? Então, você tem lá, acho que você tem, não me recordo, tá? Mas ela não pode chegar ao limite anterior de 70 UFESPs. Então, mesmo assim, eu entendo que, nesse caso aqui, embora a empresa tenha porte elevado, tenha antecedentes fiscais, eu entendo que a multa, nesse caso aqui, ela é muito alta, tá? Então, eu vou manter a posição de redução em 95%. E eu abro para discussão. Alguém gostaria de se manifestar? Não. Não. Ok. Então, eu vou passar o encerramento dos debates e passar ao julgamento. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Alexandre,
decisão unânime, tá? Foi pela manutenção do AIM, como eu já havia dito, né? Não dá para converter o julgamento em diligência, porque é multa isolada, e a redução da multa em 95% do valor original. Tá ok? Com fundamento no 527A. Decisão unânime nesse sentido. Ok, muito obrigado. Muito bom dia, boa sessão. Obrigado, tenha um bom dia, um excelente final de semana. Igualmente. Obrigado. Passar o julgamento da Drogaria São Paulo, a M4 140 909. Doutor Carlos é o relator. Passo a palavra ao doutor Carlos. Doutora Daiane está presente para fazer sustentação oral. Obrigado, presidente. Primeiramente, de novo, bom dia a todos. Presidente, na realidade, esse voto, nesse processo, eu enfrentei a matéria entre o processo. Como eu deixei meu voto disponível, eu já sei o posicionamento, já mais ou menos, da Câmara. Então, como automaticamente, não sei se a Câmara vai no sentido da questão da diligência, né, automaticamente, né, até já estou antecipando. Não sei se a outra patrona gostaria, não sei o posicionamento também da Câmara, se vai me acompanhar ou vai acompanhar pela diligência. Então, não sei se efetivamente ela teria condições, não sei se ela teria vontade de fazer a sustentação oral agora ou posteriormente, né, presidente? Não sei, deixaria à vontade. Deixa eu explicar, contextualizar. A doutora Daiana está presente. O que acontece, doutora? A questão de fundo é a transferência, né? Tá? Sim. O doutor Carlos ele já deixou o voto aqui disponível. E o que acontece? Em decisões anteriores, eu voto de minha relatoria, eu acabei mantendo a acusação, porque o doutor Carlos opina pelo cancelamento, eu acabei mantendo a acusação em razão do trânsito em julgado da decisão do STF, tá? Mas naquela oportunidade, na oportunidade anterior que eu votei, o que acontece? Estava pendente de embargo de declaração, os primeiros embargos. Agora já teve uma decisão e agora está pendente novamente dos embargos de declaração, tá? E o que acontece? Na Câmara Superior do TIT, ele está se convertendo no julgamento em diligência para que aguarde a decisão final, tá? Anteriormente, eu tinha a posição de que na Câmara Ordinária a gente já podia mandar para frente e deixava a superior, e ficaria lá e a superior decidia. Só que, pragmaticamente falando, a gente tem mais processo na superior e menos na ordinária, tá? Então, seria mais fácil, e é o que eu vou fazer, propor uma diligência para que se aguarde o trânsito em julgado. E aí, aguardando o trânsito em julgado, que é o que está acontecendo na superior, ele volta para a ordinária. E da ordinária a gente julga isso daqui, tá? De acordo com o que vai julgar a superior, e que é o que está caminhando a favor do contribuinte, tá? Mas, assim, o problema é que se eu julgar agora, se eu trouxesse um voto de mérito, para manter minha posição, esperando os embargos e tudo mais, esse processo ficaria pendente para a superior. E aí ficaria ruim para o contribuinte. Por quê? Porque ele teria que aguardar o desfecho final em sede especial, que demoraria muito mais do que a gente decidir aqui em sede ordinária, tá bom? Então, eu vou pedir para o doutor Carlos gravar o voto dele e eu vou fazer uma preferência no sentido de converter o julgamento em diligência para aguardar o final da decisão do STF, tá bom? Perfeito. Ok, presidente. Obrigado. Só antecipando, senhor presidente, doutor Carlos, o doutor Carlos tinha ficado em dúvida se a Câmara ia se posicionar pela diligência ou não. Eu já declaro meu voto a favor da diligência, já. De antemão, já declaro meu voto. Isso é importante. Acabamos atropelando tudo aqui, como se já está registrado. O voto já ia prevalecer. É isso aí. Obrigado pela exposição, doutor Rafael. Doutor Walter, gostaria de se manifestar também, doutor Walter?
Está sem voz. Está sem Perdão, voz, Walter. Perdão, não entendi a fala do presidente agora no final. O que acontece? Eu gostaria de se manifestar também, o doutor Rafael já se manifestou Ah, a favor da não! diligência. Não, também concordo com a diligência. Então, ok. Deixa eu só fazer o pedido aqui. Só passar a leitura rápida aqui do voto. Em que pese o bem elaborado voto do ilustre juiz relator, no caso, opino pela conversão de julgamento em diligência para a presidência desse tribunal, para que seja aguardado o trânsito em julgado da ADC 49. No mesmo sentido, cito decisão proferida pela Igreja de Câmara Superior. Transcrevo decisão do AIM 4060 549, dígito 8, no mesmo sentido, e continuo no voto. Por oportuno, ressalto que outros processos tiveram decisões nesse mesmo sentido, conversão de julgamento e diligência à presidência. A IM 4073-661, 4070-281, 4047-461, 433-810, 4047-461 e 429-524. Sendo assim, diante do exposto, opino pela conversão de julgamento adota a presidência desse egrégio tribunal com o fim de aguardar o trânsito em julgado da DC 49 pelo egrégio STF, nos termos de construtos os AIMs acima mencionados. Vou fazer o registro do voto já para discussão. Alguém tem alguma dúvida acerca da matéria? Gostaria de se manifestar? Ok. Então, vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Verificando o quórum. Em votação. Doutora Dayana. Só para contextualizar aqui, a gente discutiu rápido, dei nenhuma oportunidade para a senhora se manifestar. Então, o que acontece? Aí o doutor Carlos só explicou o voto dele também, só para não perder muito tempo, né? Então, como eu já havia adiantado, ele está acolhendo a tese da ADC, tá? E a gente propôs para que se aguarde um pouco, para que, a hora que saiu a decisão final, porque, assim, se a decisão final tem decisões de câmaras ordinárias, até de minha relatoria, de decisões de câmara ordinária tem paradigma para os dois lados, tá bom? Sim. Então, assim, fica difícil, né? Aí, saindo a decisão final da ADC, a superior vai julgar os processos também, e aí fica mais tranquilo aqui para a gente seguir a orientação da superior, tá bom? Tá ótimo, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado. Tenha um ótimo, excelente dia, um ótimo final de semana. Obrigada. Okay? Bom dia a todos. Final de semana. Bom dia. Final de semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Passar o julgamento da Telefônica, a IM 4443195, Telefônica do Brasil. O relator é o Dr. Walter. O doutor Eduardo está presente para fazer sustentação oral. Só retomando esse processo, ele tinha, no julgamento anterior,
Dr. Walter tinha proposto uma diligência, né? O Dr. Eduardo nem chegou a fazer sustentação oral, tá? Como eu já havia adiantado, doutor Eduardo, eu levei o processo para dar uma olhada e a minha decisão é contrária à diligência. Eu vou passar a leitura do voto e aí, se sagrar vencedor, vou ter ou ele vota, ou ele devolve para o relator, e o relator vai falar sobre o mérito, aí o senhor vai poder fazer sustentação oral, tá? Ou ele vai caminhar para a diligência, conforme explicado na época pelo relator, doutor Walter, tá? Vou passar a leitura do meu voto e eu vou explicar as razões da divergência da diligência, tá? Pedir vista dos autos para análise, pedir vista dos autos para análise da matéria. Só um minutinho. O ilustre juiz relator, doutor Walter Carvalho Monteiro de Brito, a quem de pronto rendo minhas homenagens, apresentou seu voto na sessão de 7/7/2023. No voto, relataram-se as alegações de fato e direito trazidas no recurso ordinário, bem como as razões que lhe convenceram pela conversão de julgamento e diligência. Com licença do ilustre juiz relator, adoto integralmente seu bem elaborado relatório. Como informado pelo ilustre juiz relator, o OIM contempla a acusação de deixar de pagar ICMS por emissão de notas fiscais de serviço de comunicação, referente a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo, ao não considerar as parcelas relativas à locação ou aluguel de equipamentos de telecomunicação e a parcela denominada Soluciona TI, como parte integrante e indissociável à sua prestação onerosa de serviço de telecomunicações. O ilustre juiz relator opinou em converter o julgamento em diligência, abre aspas, para que o OFR elabore uma planilha com as notas fiscais de comunicação com fornecimento de equipamentos e com sem descontos ofertados para serviços de comunicação, devendo ainda comparar os preços das duas operações com fins de caracterização de venda simulada ou casada. Após a análise dos autos, divirjo do ilustre juiz relator e opino pelo retorno dos autos ao ilustre juiz relator para decidir sobre o mérito. A conversão de julgamento tem como fundamento a alegação de suposta existência de venda casada. É o que se extrai do voto. Vejamos. Eu escrevo parte do voto e continuo. Muito embora respeite os argumentos do juiz relator, entendo que o resultado da diligência desses autos não se reveste de medida necessária ao deslinde do caso. Isto porque a acusação não tem origem na constatação de existência de venda casada, e sim no fato de que a autuada não incluiu na base de cálculo do imposto valores que, segundo o fisco, deveriam compor a base de cálculo. A acusação se escora no entendimento de que as parcelas relativas à alocação ou aluguel de equipamentos de telecomunicação e a parcela denominada Soluciona TI são parte integrante e indissociável da prestação onerosa de serviços de telecomunicações. O núcleo da acusação não se ampara na existência de venda casada. Assim, com a devida vênia, diverge da conversão de julgamento e diligência, eu opino pelo retorno dos autos ao ilustre juiz relator Dr. Walter para análise das razões de mérito. Deixa eu só registrar o voto. Eu abro para discussão, só retomando a matéria, o Dr. Walter, ele opina, e o que acontece? O fisco exige a parcela, a incidência do imposto, da parcela em que a contribuinte destaca como sendo prestação de serviço, né? Como incidente sobre o ISS. E o Dr. Walter, ele acolheu que, nos casos em que existisse venda casada, o fisco deveria segregar as operações para opinar aí, para separar as operações em que existe venda casada, né? E não. E eu entendo que não é essencial o deslinde do caso, razão pela qual eu opino pela devolução dos autos ao Dr. Walter para que ele vá lá e vote no mérito. Dr. Walter gostaria de se manifestar, representação fiscal, alguém tem alguma dúvida, fique à vontade. Ninguém tem dúvida? Então, eu vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Dr. Walter só precisa confirmar o voto.
Confirmado, presidente. Obrigado. Obrigado. Verificando o quórum. Em votação. Deixa eu só... esse tipo de processo tem aquele probleminha aqui, doutor Rafael. Esse que devolve para o relator, né? Tá mudo. Um ponto importante, né? Foi iniciada a votação, né? Foi aberto o debate, feita a votação. Tem que encerrar a votação, já encerrou, né? Encerrou. Que faz a votação encerrada, perfeito. Agora, nesse momento... Devolve para o relator. Devolve para o relator. Ah, tá jóia. Então, doutor Eduardo, voltou para o relator votar sobre o mérito. Aí, no retorno, eu abro para o senhor fazer sustentação oral novamente. Tá bom. Novamente, não, nem foi feito, né? Tá bom. Mas não é nessa mesma sessão, vai ser em outra sessão, né? Outra sessão. Tá joia. Tá joia? Eu agradeço Obrigado, a todos, doutor. eu não pude dar bom dia a todos aí, não consegui. Desculpa aí, nem abri. Não, imagina. Até com a doutora Daiane também nem falou nada. Desculpa aí, tá bom? Bom dia a todos e um ótimo final de semana. Obrigado. Tenha um ótimo dia. Tchau. Bom final de semana. Continuando aqui, tem um processo, doutor Carlos, o IM 447-029, Companhia Piratininga de Força e Luz. É o processo que eu tinha levado em vista. E só para retomar, eu acabei concordando com o doutor Walter, com o doutor Carlos, porque a matéria diz respeito, o item 1 diz respeito à exigência, exigência não, só um minutinho aqui, diz respeito ao crédito do ICMS sobre os caminhões que são empregados, os veículos utilizados na atividade de manutenção da rede de distribuição elétrica, né? E, ao analisar a matéria, eu acabei concordando com o doutor Carlos, tendo em vista que a matéria encontra-se consolidada na Câmara Superior, tá? Meu voto de vista já estava disponível a todos, né? E eu só estou concordando com o doutor Carlos. Eu pergunto se alguém tem alguma dúvida a respeito da matéria. Gostaria de se manifestar. O doutor Eduardo está presente para fazer sustentação oral? Boa tarde, doutor Silva, tudo bem? Tudo bem. Se Vossa Excelência entenderem que é necessário fazer sustentação oral, considerando que a última pauta foi no dia 7 de julho, eu posso endereçar alguns pontos principais de discussão, mas os votos já foram lançados, então eu deixo a critério de Vossa Excelência o que vocês acharem melhor. Tá, eu pergunto, se alguém tiver alguma dúvida, o doutor Eduardo está presente para esclarecimento. Tá? O doutor Carlos já tinha lido o voto na sessão. Exato. Eu indago se alguém tem alguma discussão. Doutor Rodolfo gostaria de se manifestar. Fica à vontade, doutor Rodolfo. Doutor Silvio, apenas para suprir aqui uma questão sistêmica, né? Eu acho que a manifestação que eu juntei no dia 7, ela não consta mais
Eu queria só juntar a mesma manifestação que já foi lida e até porque o senhor menciona ela no voto do senhor e não é necessário nem a leitura. É a mesma manifestação da sessão do dia 7. Eu não consegui gravar ela aqui, então ela ficou excluída. Doutor Rodolfo, é aquela questão do pagamento do item 1, né? O pagamento Isso, parcial. Exatamente. Fica à vontade, doutor Rodolfo, só pedir. Por alguma razão, não consigo solicitar a gravação. Talvez falte registrar algum voto, não sei. Doutor Carlos, pode registrar, está aguardando o voto do relator? Perfeito, abriu aqui. Solicitei a gravação. Fica à vontade. Perfeito. Doutor Silvio, se você puder me dar um minuto só da palavra, até uma questão de fato superveniente, logicamente não com efeito vinculante sobre essa Câmara, mas acho que é super relevante comentar, bem como você e o doutor Carlos comentaram, a Câmara Superior vem decidindo esse tema de forma desfavorável sobre os veículos, o que é uma pena, é um tema que a gente está recorrentemente discutindo, estamos super confiantes até, sobretudo pelas decisões do Judiciário. Eu acho relevante participarmos dessas sessões de julgamentos, tanto na Câmara Superior, que geralmente é onde eu estou participando, como aqui nas câmaras e a nona Câmara, que o endereçamento no Judiciário vem caminhando de uma forma diametralmente oposta, né? Tanto no Tribunal de Justiça de São Paulo, como no recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, no ERESP 1775781, que analisou aquela questão dos produtos intermediários para aproveitamento do crédito do ICMS. Então, eu gostaria de lançar somente esse ponto, à luz, inclusive, do comentário da Regina Helena Costa, que todo item, ainda que seja um produto intermediário que tenha influência direta na atividade fim, como é o dos veículos, que Vossa Excelência, até o doutor Silvio falou que, particularmente, possui um entendimento favorável aos contribuintes, ela deve sim compor os créditos de ICMS. Então, é um ponto que a gente sempre reforça, que é um ponto que a gente acha que tem que bater, porque a Judiciária está caminhando de uma forma um pouco diferente da Câmara Superior, entende? Eu acredito que, assim, hoje, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, 7 anos, 6 anos atrás, a decisão da Câmara Superior garantia o crédito, tá? Perfeito. E aí, de 7 anos para frente, infelizmente, eles estão mantendo essa posição, tá? Exato. Mas, assim, tem paradigma para subir, né, em razão das decisões anteriores, e talvez caminhe, né, no próximo biênio em mudança do entendimento. Mas a gente vai acompanhar aqui e ver o que acontece, né? Mas, no momento, eu acabo, assim, me rendendo à decisão da Câmara Superior, né, para manter uma coerência. Mas, assim, caso venha a mudar o entendimento, eu tenho para mim que eu também mudaria o entendimento tranquilamente. Mas Perfeito. hoje, em razão da jurisprudência consolidada, eu vou acompanhar o relator. Tá bom? Eu super respeito, doutor Silva. A questão aqui é vamos manter nossa força-tarefa para criar cada vez mais precedentes nas câmaras baixas, para que a gente possa reformar. Eu agradeço a sua sinceridade, a do doutor Carlos. É um tema controverso, é um tema que a Câmara realmente consolidou o entendimento. E aqui vamos continuar nosso papel aqui de advogando para que isso possa ser revertido. O contencioso administrativo tem justamente essa função, né? Exato. É o diálogo, né? É o diálogo e é o amadurecimento da ideia. Então, assim, às vezes a gente é questionado, fala, por que o contribuinte não vai diretamente ao judiciário ao invés de passar pelo tribunal, né? Justamente essa função, né? Discutir a matéria, amadurecer a matéria, né? Exato. Então, a gente tenta ir, mas a discussão é sempre válida, tá bom? Tá bom, doutor. Alguém gostaria de se manifestar? Okay. Então, eu vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Verificando o quórum. Em votação.
Doutor, decisão unânime, né? O doutor Walter e o doutor Rafael acompanham o doutor Carlos, tá? O julgamento do mérito, eu também acabei acompanhando, tá bom? Então, recurso ordinário conhecido não provido, nos termos do voto do relator. Obrigado pelo comparecimento. Também. Obrigado, doutor Silvio, doutor Carlos, demais. Até a próxima sessão. Até a próxima. Obrigado, tudo de bom. Passar o último julgamento da pauta, processo de minha relatoria, tá? Então, não há patrono para fazer sustentação oral, a IM 4.146.830, Química Araguaia, Indústria, Comércio, Importação e Exportação, EIRELI. O voto já estava disponível. Eu vou passar a leitura do voto. Ultrapassando já a leitura do relatório, consta no voto. Trata-se de recurso de ofício e ordinário interpostos contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Santos. A IM contém acusação de emissão de notas fiscais eletrônicas, consignando declaração falsa contra estabelecimento de destino. O relatório fiscal circunstanciado informa que o IM foi lavrado, abre aspas, em razão da operação Gato por Lebre, iniciada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, ofício circular de arte número tal, com o objetivo de combater desvio de metanol para adulteração de combustíveis, realizada pela empresa WA Bruno Santos Participações ME e outra. Informa ainda que a Secretaria da Fazenda do Mato Grosso enviou ofício número tal em que descreve que o destinatário não exerce atividade no local indicado, pois o endereço não possui construção e corresponde a uma praça pública. Vejamos, transcrevo parte do ofício encaminhado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e continuo no voto. A primeira instância manteve a acusação e limitou os juros à taxa Selic. Recurso de ofício. A redução promovida pela primeira instância seja um recurso de ofício. A redução tem como fundamento a súmula 10 desse tribunal, que foi revisada. A DRF, em parecer de recurso de ofício, manifesta-se pela manutenção da redução. Considerando que a redução promovida pela primeira instância tem fundamento na súmula 10 desse TIT, que foi revisada, mantém integralmente. Mantenho-a integralmente, pois o artigo 52 da Lei 13.457/09 dispõe expressamente que a súmula, abre aspas, terá caráter vinculante a partir da data de sua publicação no âmbito dos órgãos de julgamento das delegacias tributárias de julgamento e do Tribunal de Hipótese de Taxas. Fecha aspas. Assim, com êxito do recurso de ofício e no mérito nega-lhe provimento. No recurso ordinário, interpostos as folhas tais, inicialmente alega-se nulidade do AIM. Segundo a recorrente, a OSF abrangeria somente o período de 1 de 2015 a 12 de 2018, de tal sorte, argumenta que, abre aspas, portanto, salvo melhor juízo, com fruto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, não foi oportunizado ao recorrente a restrita, ampla defesa e contraditório, tornando, pois, nulo de pleno direito a IM. Sem razão, e não existe ofensa ao contraditório e ampla defesa. O contraditório e ampla defesa é exercido nos presentes autos. A fase que antecede o contencioso administrativo é de colheita de provas. As respostas às notificações e entrega de documentos não têm a finalidade de oportunizar o contraditório e ampla defesa. Isto porque o exercício do contraditório e ampla defesa tem início com a interposição da defesa. Mesmo a lavratura do AIM, por si só, não implica necessariamente no exercício do contraditório e ampla defesa, vez que a contribuinte, após a lavratura de AIM, pode concordar e recolher o lançamento. Ademais, observe que os documentos resultados aos autos demonstram objetivamente as constatações fiscais e as razões pelas quais o AIM foi lavrado. Além disso, verifica a existência de relatório fiscal circunstanciado, que permite o pleno domínio dos motivos pelos quais foi lavrado o AIM, o que possibilita o pleno exercício do contraditório para a defesa, não havendo espaço para se acolher a tese de nulidade ventilada no apelo recursal. No mais, os argumentos se baseiam no mais, os argumentos se baseiam na tese da adquirente de boa-fé. No entanto, a análise das provas dos autos não permite concluir pela efetividade das operações. Com a destinatária, que consta nas notas fiscais de saída.
não foram trazidos documentos que materializem tratativas comerciais. Na resposta à notificação e no apelo recursal foi informado que as cotações de preços e pedidos eram realizados por meio de telefone e que nenhum representante da destinatária compareceu à sede autuada. Com relação ao frete, foi informado que era de responsabilidade do destinatário, que as notas fiscais contêm dados do transporte. No entanto, o FR, no relatório fiscal circunstanciado, informa que não há registro de passagem dos veículos cruzando as fronteiras do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Vejamos, transcrevo parte da manifestação do AFR e que aponta que os veículos que constam nas DANFs não cruzaram as fronteiras de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Continuo no voto, Mato Grosso, desculpa. Foram apresentados consulta ao Suintegra do Mato Grosso, CNPJ, Junta Comercial e alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura de Nova Marilândia. Com relação aos pagamentos, a autuada informou que recebia os valores por meio de transferências eletrônicas. Observe que o FR na manifestação fiscal, especificamente as folhas tais, aponta que as vendas alcançaram um montante de R$ 15.335.859,31 e que os depósitos foram no montante de R$ 6.566.087,36 sendo que no período os extratos informam saída de R$ 4.332.747,36. Após a manifestação do AFR, a recorrente, por meio de petição, informou a não consideração de outros depósitos. Assim, os autos foram convertidos em diligências e o AFR, as folhas 2077, informou que os valores não foram considerados, pois consta como depositante WD Santos Trans. Por outro lado, a destinatária seria WA Bruno Santos, Participações ME, pessoa jurídica distinta. Registro que não há no apelo recursal planilha que concilie os valores das transferências com as operações. A recorrente, em relação aos depósitos, argumenta a existência de vínculo entre WA Bruno, Participações ME e WB Santos Transportes, folhas 285. No entanto, não há prova nos autos que materialize o alegado. Diante do contexto fático probatório, não se pode concluir que o autuado agiu de boa-fé, tendo em vista a inexistência de documentos que materializem tratativas comerciais, especialmente porque, em curto prazo de tempo, maio de 2017 a janeiro de 2019, foi transacionado o valor vultoso de R$ 15.335.859,31, bem como pela precariedade dos comprovantes de pagamento das operações. Com relação à multa, a alegação de confiscabilidade da multa não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento de dever legal. Por outro turno, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13457, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente válida ou mesmo acolher o pedido de redução com ofensa ao fundamento a princípios constitucionais. Antes posto, considerando as provas dos autos, conhecido dos recursos de ofício e ordinário e no mérito nego-lhes provimento. Vou fazer o registro do voto e já abro para discussão. O voto já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida acerca da matéria? Gostaria de manifestar ou pedir algum esclarecimento? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento.
Dr. Walter? Encerrado o julgamento do AIM 446, 830, Química Araguá, Indústria e Comércio, Importação e Exportação, EIRELI, recurso ordinário conhecido e não provido nos termos de voto do relator. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento, agradeço a presença de todos, tenham um ótimo dia, um excelente final de semana, peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Bom dia a todos e um excelente final de semana.